Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na TV Shalom, do meu irmão Adilon, esse jovem que tem aí fazido com que o seu canal venha crescer, mostrando coisas, para o crescimento do reino dos céus, e que Deus possa abençoar a sua vida. Curte esse canal, se inscreva também, para que ele chegue em mais pessoas, e essas pessoas sejam impactadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos entrevistar o famoso irmão Valdécio, mais conhecido como Paulo André, do estado do Piauí. Por quê? Porque ele gosta de louvar as músicas do cantor, adorador Paulo André, este homem que tem uma longa história no Evangelho de Cristo, sempre levando com simplicidade o louvor ao Senhor Jesus, que é o irmão Paulo André. E devido a isso, o irmão Valdécio, ele gosta muito de louvar as músicas do Paulo André. E hoje estamos aqui com ele para nós entrevistar, saber quem é o irmão Valdécio. Você que ouve aí falar dele, mas não sabe a história do irmão Valdécio, hoje a gente vai falar um pouquinho, entrevistar ele, como foi a trajetória até chegar aonde ele está hoje. E eu quero já fazer uma pergunta para ele, irmão Valdécio. Irmão Valdécio, nos fala aí como é que foi que você entregou a sua vida para Cristo, como é que aconteceu isso, conta um pouco desse momento da sua vida. Primeiro, boa tarde, a paz a todos, a todos que vai ouvir, que vai participar desse canal, do irmão. Irmão, Deus, a minha vida, a minha trajetória era muito complicada. Às vezes a gente tem que resumir para que a gente possa andar mais rápido, E falo em menos detalhes, porque antes de eu conhecer assim, o Evangelho, eu vivi uma vida meia contornada. Uma vida onde eu vivia afastado, muitas vezes, da minha família. Eu fui jovem e na minha adolescência eu já comecei a participar de coisas que não eram de vida. Comecei a beber, comecei a fumar, logo aos 12 anos. Então eu completei os 18 anos, aí cheguei 20 anos, aí eu casei, resolvi casar. E continuar a vida, E você sabe que depois que a gente casa, a vida da gente, ela tem que mudar, não é verdade? Mas eu continuei aquela vida que eu vivi. Um casamento cheio de altos e baixos, de muita discussão. E chegou o dia de eu casar. Então eu casei, passei uns 2 anos. Aí saí, dei uma viajada, fui para São Paulo, Matão. Depois voltei, aí com 5 anos mais ou menos, a minha esposa tem um filho, O irmão César, muitos conhecem o irmão César. E depois que ela ganhou ele, eu fui embora, eu saí, deixei eles aí, esqueci. Saí, passei 11 meses fora de casa. Eu não dei notícia se estava vivo, se estava morto, onde eu estava. Nunca mandei nada para ele. Minha esposa continuou em casa, na casa do meu pai, continuou esperando, mesmo sem saber de notícia, se eu estava vivo, se eu estava morto, mas ela não desistiu. Sabe, existe um momento na vida da gente, que é como diz o salmista Davi, que aquele que espera no Senhor, ele vai receber a sua recompensa, sabe? Então a espera vale a pena. Muitas das vezes nós somos desesperados, ninguém quer esperar. Mas eu resolvi voltar. Chegou um momento na minha vida que, sabe quando a gente desiste de viver? Porque eu pensava de voltar, eu digo, fazer o quê? Eu não tenho nada. Eu não ganho dinheiro de comprar roupa. Eu não
não tenho dinheiro de comprar passagem, de ir embora. E aí, irmão Adilson, muitas das vezes é quando você se encontra naqueles lugares, debaixo dos viadutos, você vê as pessoas debaixo dos viadutos, e você vê muitas pessoas cair na favela e praticar aquilo que muitas das vezes desagrada a ele mesmo, porque tem hora que a gente faz as coisas que não é porque a gente quer, é porque você fica dominado. Então você vira um escravo do vício, né? Daquilo que você pratica. Então, muitas das vezes, eu imaginei muitas das vezes desistir de ficar na rua. Muitas vezes eu pensei muito de cair na vida do crime. Mas, quando Deus tem um plano na vida do homem, quando Deus tem um plano na vida do homem, a história muda. Eu resolvi voltar. Cheguei em casa sem nada. Eu cheguei em casa sem roupa, com as mesmas roupinhas que eu fui, porque a nossa vida aqui na terra, irmãos, se nós não souber controlar ela nos controla. Certo? Então, eu só bebia, fumava, eu ganhava muito dinheiro, mas quando era no fim de semana eu perdia tudo. Era no jogo, na cachaça, na droga, eu perdia tudo. E chegou o dia de vir embora e não tinha mais como vir embora. Mas resolvi, vim e cheguei. Quando cheguei, encontrei a minha esposa, o meu filho ainda, né? Em casa, estava esperando. E me receberam. Porque quando você perde o sentido de todas as coisas e você tem uma família que lhe abraça, ainda lhe recebe, é muito bom. Mas quando você se sente desprezado pelas pessoas, irmãos, isso causa uma revolta dentro de si e você perde o prazer de todas as coisas. E muitas das vezes a gente vê as pessoas perder a mentalidade, outros ficam depressivos, outros andam na pista e outros praticam muitas e muitas coisas e a gente não entende por que é. Mas até um relacionamento, muitas das vezes, causa essas coisas, né? E foi isso. Então cheguei, minha esposa recebeu e estou aqui. Muito bom. Né? E só para lembrar que o irmão Valdécio é o nosso pastor aqui na Igreja O Brasil para Cristo, na localidade de Santana. E também eu quero mandar aqui um abraço e a paz do Senhor, nosso pastor José Francisco de Lima Alves, a nossa pastora Eva, que é o pastor presidente do Brasil para Cristo, aqui na cidade de Jaicós, e também do estado do Piauí, nosso pastor José Francisco de Lima Alves. Deus abençoe você, a sua esposa e todo esse nosso ministério. Irmão Odécio, então, nos conta como foi essa entrega para Cristo. Isso foi uma longa história, mas vou falar para vocês. Uma vez eu fui convidado para um casamento que eu não gostava de crer. Na realidade, eu era fumador e quando eu andava nos carros, nós andávamos pau de arara, né? E quando eu via que a pessoa era crente, eu começava a puxar o cigarro e dava uma fumada, soltava aquela fumaça para o lado do cara, só para provocar. Eu não gostava porque, como ainda hoje a gente ouve das pessoas dizer, eu nasci nessa lei eu vou morrer, que meus avós foi assim, meus pais foi assim, etc. Então, quando você não conhece a verdade, é totalmente diferente, né? Então, eu fazia por provocar. Mas uma vez, o dia Zé Maurício, que mora aqui vizinho, ele me convidou para um casamento de uma filha que chama... Esqueci o nome dela agora, mas depois eu lembro. E eu vim no casamento. Então, quando eu vi o pastor fazer aquela cerimônia muito maravilhosa, cara, eu nunca tinha entrado numa igreja que eu vi aquilo ali, uma coisa legal, eu senti uma paz naquele lugar, eu senti uma coisa gostosa, né? E o casamento, onde as pessoas estavam tudo perfeitas, assim, as pessoas tudo sossegadas, atenciosas ao ouvir a palavra, ao ouvir, né, aquela cerimônia. Eu digo, meu Deus, que negócio legal é esse, hein? Então eu vim a primeira vez e gostei. Então eu disse, eu vou voltar lá outra vez. E resolvi voltar outra vez na igreja. Né? Um culto muito festivo. Né? E nesse dia era o pastor José Francisco que estava dirigindo. Então quando eu entrei no culto, a gente via as pessoas chegavam, saudavam um outro, etc. Né? Aquela paz, os irmãos chegavam e põevam a gente para sentar na cadeira. Você está aqui, irmão. Né? Então eu vi que era uma coisa diferente. Então a minha esposa começou
gostar do negócio, né? Ela começou a gostar e chegou aqui e ela disse, Modesto, sabe, vamos aceitar Jesus. E eu disse, não, hoje não, agora não. E aí vim outra vez. Então ela começou a falar, olha, se tu não aceitar Jesus, como diz os crentes, eu nunca mais vou naquela igreja. Porque você só quer ir, mas não quer mudar, não quer aceitar. Então, no próximo, na terceira vez, eu aceitei Jesus. Conheci Jesus, eu fumava, né? Muito viciado na cachaça no fumo. Eu lembro que eu peguei um pacote de fumo e joguei fora. E disse, eu nunca mais vou apanhar isso na minha boca. Antes de eu vir para a igreja. Eu cheguei aqui, o pastor fez o apelo e eu conheci a Cristo. E aí a história começou a mudar. A gente começou a ter paz dentro de casa, aquela discussão. Porque existe uma coisa na vida do homem, irmãos, que a gente precisa entender. Que depois que você passa a conhecer Cristo, é que você vai entender, certo? Existe um vazio dentro de você, e quantas as vezes que você discute com alguém, ou que discute com o filho, ou com a esposa, ou com o vizinho, ou com o parente, você vai caçar uma solução para aquilo, para preencher aquilo, para acalmar com aquilo. Então a solução que eu achava era chegar no bar e tomar. Mas quando era no outro dia, quando amanhecia, o problema estava no mesmo lugar. No mesmo lugar. As coisas não resolviam. E aquele vazio continuava. E aquele vazio continuava. E quando eu conheci a Cristo, irmãos, entrou a paz na minha casa, entrou a paz no meu coração, entrou a paz na minha família. E a gente começou a mudar a história. Porque há momentos na vida da gente, quando a gente não conhece as coisas espirituais, que você se sente mais à vontade fora, nas casas do vizinho, ou na rua, em qualquer lugar, do que dentro de casa. Porque quando você pisa o pé dentro de casa, parece que existe uma coisa que já lhe deixa revoltado. Olhar para a cara da família, parece que deixava você desconfortável, né? Mas nesse dia eu entrei em casa em paz. Quando eu conheci Jesus, eu entrei em paz. Então eu descobri que não existe remédio para o homem que não tem paz em casa, no lar, no coração, na alma, como conhecer Jesus. Então depois que você conhece Jesus, eu estou falando de conhecer Jesus, deixar Ele entrar dentro do teu coração, deixar Ele entrar dentro da tua casa, você sente que as coisas mudam totalmente, porque Jesus vai fazer parte da sua família, Jesus vai fazer parte de tudo aquilo que é seu, de tudo aquilo que você coloca a mão. Então as coisas começam a mudar. Modesto, houve alguma dificuldade ao aceitar Jesus? Alguma crítica, alguma murmuração de alguém porque você entregou a sua vida a Jesus? Alguma perseguição de um familiar? Como aconteceu? Ou foi tudo normal mesmo? Existe sim, né? Porque você que já participou das coisas do mundo, você entende. Porque você tem muitos amigos, né? Que se chamam seus amigos, colegas de bar, colegas da bola, colega de jogo, colega, e é isso. Então eu encontrei a dificuldade em conviver, em passar agora com eles, né? Em conviver com eles, porque você não conversa com eles, mas de qualquer maneira a gente se tromba, a gente passa, a gente conversa, etc. Então às vezes quando eu estava num evento que eles estavam participando, eu comecei a mudar a minha maneira de andar, de vestir, de falar, de viver, de beber, né? Então, enquanto as pessoas estavam tomando cachaça, tomando uma cerveja, eu pegava o Guaraná. Então eu comecei a receber crítica disso. Eu pegava um copo de suco e tomava, o Guaraná tomava, e eles começavam a dizer, agora virou mulherzinha, foi? Porque aí é bebida de mulher, não é bebida de homem. Bebida de homem é uma coisa que eleva o homem, que deixa o homem, etc, né? E eu digo, vê aí da maneira que vocês querem ver. Só que eu, de hoje em diante, a minha vida vai mudar, porque eu entreguei a minha vida a Cristo. E depois que você conhece a palavra, o próprio Cristo garante para você que a nossa vida de transformação é uma mudança de vida, né? Quando você conhece a Cristo, a nossa vida muda, né?
Então, foi as críticas que eu recebi foi essa. E a outra, os primeiros cultos que eu fui na sede, eu comecei a cantar, né? Louvar ao Senhor. Então o pastor começou a me dar a oportunidade, e o primeiro hino que eu cantei na sede, que a sede é deste lado, a igrejinha está do outro lado, e o primeiro hino que eu cantei era um hino que falava assim: perseguir crente é lutar com Deus, é lutar com Deus, é lutar com Deus, né? Então, nesse dia o culto foi uma maravilha, Deus falou grandemente, e Deus até usou um pastor, acho que foi o pastor José Dionês, e disse que Deus estava dando um livramento para um irmão, e depois eu fui ver qual era o livramento e quem era o irmão. E nós vindo de lá para cá, vinha eu e o irmão Cecílio, que é o que toca no teclado, e aquele pé da moto de pedalar caiu, né? Quebrou aquela mola, e ele, nos 80 mais ou menos, tentou, baixou assim para erguer com a mão e perdeu o controle. Então bati, eu que trazia o teclado no meio, entre mim e ele, bateu no guidão de uma moto e eu caí. Eu saí tombando mais ou menos 15 metros, mais ou menos. Uns 15 metros. O teclado por cima dele, eu por cima do teclado. Então eu me ralei todo. E uma mochila e a Bíblia que eu vinha aqui nas costas, numa mochila, o próprio Deus, né, sempre protegeu a minha cabeça, que eu tombei, mas nunca toquei com a cabeça na pista. Então, o peito que estava no meu bolso quebrou, a calça que eu vinha, ela deleu todo, o asfalto comeu todo, o meu aqui do meu lado aqui nas minhas costelas, ainda hoje está a marca, né, vai fazer 20 anos, e ainda hoje está a marca aqui, nunca cicatrizou, sempre ficou a marca da costela, está aqui. E aqui criou um bolo de carne bem aqui, que a pista comeu. Mas como a palavra de Deus diz que nem o osso daquele que muitas das vezes está protegido, seguro pelo Senhor, que o Senhor diz que tem proteção, que dá proteção, não quebrei nada. Passei uns dias ainda usando short, usando, né, saias para não machucar, mas não quebrei nada. Então eu descobri que o livramento que o pastor falou naquela noite, o Senhor estava me dando na mesma noite, naquele momento. Eu poderia ter morrido, mas o Senhor não deixou, né? E estou aqui ainda. Amém. Odécio, não só em aceitar Jesus, mas você pensou que você ia chegar aonde você está hoje, pastoreando uma igreja, tendo o carinho não somente da igreja da Santana, mas de toda a nossa região de Jaicós e outras cidades também que tem um carinho por você. Você imaginaria em chegar aonde você está hoje? Não. Eu não imaginaria, até porque eu não acreditava. Que às vezes eu via testemunho das pessoas e eu pensava que aquilo ali era pessoas que estavam induzindo as pessoas para seguir a Cristo, né? Eu via pessoas dizer que uns falavam que o pai era macumbeiro, outros diziam que era isso, era aquilo, outros diziam que era drogado, e diz que Deus transformava, e parece que eu não acreditava naquilo, entendeu? Então, depois que você conhece, é visto que você vê o que Deus faz na sua vida, na vida da sua família, ou na vida do seu vizinho, depois que você está dentro do negócio, que você consegue ver a mão de Deus operar, os milagres de Deus aparecer, então você consegue entender que na realidade aqueles testemunhos não eram falsos, eram as pessoas que confiavam no Senhor, que o Senhor dava a proteção. Então a partir desse dia, eu descobri que Deus, Ele vela pela vida daquele que serve a Ele, né? Vela a vida. Desculpa a pergunta que tu perguntou. Foi qual? Eu falei que se você pensava que você ia chegar onde Sim. você está hoje, né? Sendo pastor Sim. E tendo um carinho do povo. Sim, primeiro eu não imaginaria por causa disso que eu estava te falando. Depois eu não tinha estudo nenhum, né? Eu entrei na escola e fui até o 3º, 4º ano e mal eu conseguia escrever alguma coisa, entender algumas letras. Mas eu pensava que Deus não era capaz de fazer isso. Eu sabia que Deus era poderoso, mas não para fazer as coisas mudar assim.
de repente, que ao ponto de você conseguir entender, ler a Bíblia, entender a Bíblia, sem você ter um grande estudo, entendeu? Então eu pensava que isso aí era uma das paredes que não conseguia. Outra, que Deus ele conhece você por dentro, independente do que você da tua sabedoria, do que você sabe, etc. Deus, quando Ele quer escolher alguém, é como Ele falou para Jeremias, que desde o ventre da mãe dele que estava separado. Aí você diz, mas por que a gente passa por esses processos? Por que a gente passa por esses processos? Porque Deus tem o tempo dele. Nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Então, se nós não atropelar o tempo de Deus, numa hora certa, assim, o tempo certo, as coisas vão acontecer. Então, eu comecei a adorar a Deus e não gostava de oportunidade. Às vezes eu ia para os trabalhos e o pastor perguntava, irmão Valdez está aí? E eu me escondia de trás das pessoas assim, para que ele não me visse. Mas mesmo assim as pessoas diziam, está aqui. Então eu pegava muito tímido, né? Eu pegava o microfone e eu lembro que ele encostava a perna assim no altar, no pé do altar, e a perna começava a tremer, e eu encarcava a perna assim, e a mão começava a tremer, e eu chegava a mão assim perto do corpo, para que as pessoas disfarçassem, tão disfarçada, que às vezes a mão tremia tanto que eu ficava nervoso demais, eu começava a suar, mas o pastor nunca deixou de me dar a oportunidade. E eu fui insistindo, e ele foi insistindo, e eu nunca rejeitei a oportunidade. E até hoje a gente vai para eventos muito grandes, as pessoas chamam para mim louvar a Deus, e ainda hoje eu só vou se me convidar para louvar. Eu nunca pedi uma oportunidade para o pastor, nunca, para nada. Mas o Senhor fez as coisas acontecerem. Então eu passei a ser auxiliar, depois diácono, depois presbítero, e estou aqui hoje, né? Na frente desse trabalho muito maravilhoso, e louvo a Deus porque eu não merecia, ninguém merece nada, mas quando você confia no Senhor, quando você obedece, porque essas coisas, todas as coisas só acontecem por causa da obediência, irmão. Então nós temos que aprender uma coisa: se nós obedecemos a Deus, se nós obedecemos ao Senhor, se nós formos obedientes aos nossos líderes, Deus faz as coisas acontecerem no momento certo, no momento dele. Muito bom. Valdez, como eu te conheço, né, que você é o meu sogro, e muitas pessoas já ouviram falar que um Valdez, na sua família, antes de aceitar a Cristo, era o pior, né? Era o pior filho que tinha, desobediente, trazia muito trabalho, dava muito trabalho aos pais. Inclusive, interessante, tem uma história que um irmão dele namorava com uma jovem, e a jovem até passou um bom tempo sem casar devido o irmão Valdez aprontar muito, e ela também pensava que esse irmão seria do mesmo jeito. E hoje você é a maior referência na sua família, né? Eu quero falar o que é que você tem a falar sobre isso, e também trazer uma palavra para quem está passando por esse momento. Talvez você esteja vivendo uma vida sem sentido, uma vida longe de Cristo, uma vida que para você parece que não tem mais jeito, mas que para Deus tem. Sim, mas sabe, essa relação aí foi meio complicada, porque às vezes as pessoas acham que aceitar Jesus é somente dizer eu te aceito, Senhor, e simplesmente isso e acabou. Mas isso requer um processo. E às vezes eu passava, e o que me deixava mais revoltado era isso: nós somos em 9 irmãos. E as pessoas diziam, como é que pode o pai ter 9 filhos e sair um desgraçado desse jeito? Como é que pode? Um pai ter 9 filhos, até que teve um ponto que eu tenho uma cunhada que ela casou com meu irmão. E ela namorava, mas por causa do meu mau testemunho, das minhas coisas ruins, daquilo do que eu fazia com a minha esposa, ela queria resolver não casar. Então ela demorou um bom tempo para entender se podia, se não podia, porque tinha medo, por causa que, né, poderia ser um irmão ser igual a mim. Mas aí é onde vem a palavra de Deus que diz, né, que Deus conhece o homem por dentro e que Deus consegue mudar o homem, se Ele quiser, porque para isso o homem precisa querer, né? Então hoje as pessoas que me verem duvidam, muitas das vezes duvidam de olhar para mim e ver
o Valdés que é hoje e o Valdés de antigamente. Foi isso. Muito bom. Valdés, sobre a questão desse carinho das pessoas, né, contigo, porque a gente sempre, quando está tendo um trabalho da nossa congregação Brasil para Cristo, nossa igreja, em eventos, e quando você não está, o pessoal fala: cadê o Valdés? Tem que ter um Valdés. Em todo evento que é feito do Brasil para Cristo, o povo quer que você vai lá louvar a Deus. O que você fala desse carinho do público, das pessoas, contigo, pessoas que não são evangélicas também, tem esse carinho por você, que você tem a falar sobre isso? O que eu tenho a falar é que existe algo da nossa parte, e isso se chama uma entrega. Você tem que se entregar a Cristo, que quando você agrada a Cristo, você consegue agradar também as pessoas ao seu redor. Então eu descobri algo de certo tempo para cá. Às vezes eu vou nos hospitais, faço uma oração, etc., visito, e às vezes eu chego lá e vejo muitas pessoas com falta de ar, vejo muitas pessoas com tubo entubado, vejo muitas pessoas com problemas, vejo muitas pessoas aleijadas, pessoas com deficiência. Então, eu resolvi dizer: meu Deus, isso que o Senhor tem me dado, esse fogo, essa força, essa fala, esses pés, esses olhos, as coisas perfeitas que o Senhor me deu sobre mim, eu vou tentar usar elas para o Senhor. Então, quando eu abro a boca, irmão, eu não tenho dor da garganta, porque eu vou louvar aquele que está me dando o fogo de louvar, entendeu? Então, por isso que tem pessoas que ignoram a maneira que eu louvo muito alto, um tom alto, e às vezes tem a minha maneira de adorar o Senhor, né? E uns entendem, outros não entendem, mas eu e o Senhor é quem devemos mais entender, porque a gente recebeu algo de Deus, e isso tem que ser usado para a glória de Deus. O que Deus nos dá tem que ser para Ele, porque esse fogo é dele. Então nós não somos nada. Se o Senhor tirar algo de nós não somos ninguém. Então muitas pessoas vê a força, assim, a ousadia, então elas admiram, porque eu falei para o Senhor que o que o Senhor me deu, eu vou tentar fazer o melhor para Ele, e é isso que eu estou tentando fazer. Amém. Então, a última pergunta que eu vou fazer, Valdés, para a gente definir esse bate-papo: o que é que você tem a falar nesse momento da sua vida que você está vivendo, olhando o passado, olhando o presente, e também uma palavra para as pessoas que vão assistir esse vídeo? Sei que esse vídeo vai chegar em muitas pessoas, vai edificar a vida de muitas pessoas que vão assistir e vão ser impactadas pela palavra e pelo testemunho do nosso irmão Valdés. Falo para vocês, em nome de Deus, com sinceridade, porque eu falo isso porque a gente conversa muito, então é um verdadeiro homem de Deus. Então, preste atenção nisso. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei em 2002, e eu coloquei no meu coração: meu Deus, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu fiz a minha mãe, o meu pai passar, a minha família passar, a minha esposa passar, eu quero que o Senhor me mude totalmente, eu quero ser outra pessoa. Então, nesse momento, eu senti Deus trabalhar na minha vida. Quer dizer, hoje eu posso dizer, como diz, acho que é Samuel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tenho 5 filhos, todos 5 abençoados. Eu tenho 3 mulheres, 2 homens. E você é testemunho, conhece todos, né? Isso não é questão de eu ter feito, de eu ter sabido educar, de eu ter feito isso ou ter feito aquilo, não. Eu simplesmente cuidei, quem criou eles foi o Senhor, né? Porque depois que eu aceitei Jesus, eu entreguei tudo nas mãos dele. E quando você se entrega de corpo e alma para o Senhor é quem vai cuidar de tudo, né? Quem vai cuidar de tudo. Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada, não porque sou próspero, porque tenho isto, porque tenho aquilo, mas porque tenho paz. E depois que você encontra paz dentro de você, independente do que você passar, se você passar fome, se você passar o que for, que servo de Deus não passa, mas você é feliz.
porque você consegue entrar dentro de casa com a cabeça erguida, consegue receber uma palavra do filho, uma palavra do genro, de uma nora, e você consegue ver a paz dentro da sua casa, então você vê a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus ela está presente nas nossas vidas, então você se sente realizado. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta, mas tem uma ainda, que é para definir esse nosso testemunho no Valdez. Como chegou o carinho pelo Paulo André? Porque, né, chegou até já louvar com o Paulo André, teve essa oportunidade que Deus te concedeu, e você tem esse carinho de louvar as músicas do Paulo André, sabendo que o Paulo André tem um grande também testemunho, né, no meu evangelho. Como é que chegou esse carinho? O público abraçou e você chegou a ser conhecido como o Paulo André do Piauí. Como é que fica isso aí? É porque cada um tem seu estilo, né? E você sabe que a gente adora a Deus, cada um tem sua maneira de adorar, né? Cada um tem sua maneira de adorar. Mas é igualmente o pastor. Tem pastor que fala, né, fala de uma maneira, outro fala do outro, um prega de um jeito, outro prega do outro, um louva de um jeito, outro louva do outro. E eu gostei muito do estilo dele, que é um estilo mesmo que solta mesmo, sabe? Ele se abre, ele solta mesmo. Então, eu gostei muito do estilo, porque a minha voz conseguiu pegar os hinos dele e a gente consegue se soltar, sabe? Porque eu sou daquele tipo que gosta de louvar a Deus me movimentando. Vou lá, venho aqui, né? E que acho muito lindo quem louva a Deus parado, né? Gosto daquelas pessoas que pregam assim naquela ousadia, bem alto, alterado, que eu pedi a Deus para ser desse jeito, mas você tem que receber aquilo que Deus lhe dá, né? Então, eu prego a Deus desta maneira que você conhece, assim como que estou conversando com as pessoas, né? Como que estou aconselhando, como que estou falando das coisas, né, de Deus. Então, cada um tem sua maneira, e eu fui muito pro estilo dele. Então, eu consegui ter participação com ele, né, no Massapê, louvando a Deus, e foi muito bom. E essa foi a nossa entrevista aqui com o nosso pastor, né, o irmão Valdez, também conhecido como Paulo André do estado do Piauí. Essa bênção de Deus, que Deus possa continuar usando ele dessa forma simples, humilde, e que os céus venham a ser engrandecidos pela sua vida, por tudo aquilo que ele faz. E também agradecer ao nosso irmão Adilon, que é o dono da TV Shalom, que nos deu essa oportunidade de estar contando essa bênção, que é o testemunho do irmão Valdez, sabendo nós que toda honra e toda glória é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, vou dar um abraço e a paz ao nosso pastor José Francisco de Lima Alves e à nossa pastora Eva, que é o nosso pastor presidente do estado do Piauí, da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Bom, amém? Que esse vídeo possa edificar a sua vida. Irmã Shalom, tem alguma pergunta? Pergunta, falar? É o seguinte, irmão Valdez, a gente sempre vê que o Senhor tem essa alegria, né, de louvar a Deus e tem, assim, conquistado o público evangélico, né, na sua geração. Inclusive, eu tenho acompanhado que o Senhor é dirigente aqui da congregação, na Santana 3 e também na Cabeceira, né? E aí eu fico muito feliz do Senhor ter nos dado essa honra de nos ter recebido. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: que o Senhor realmente está feliz com essas bênçãos que Deus tem trazido na sua vida e com essas responsabilidades de poder cuidar desse rebanho, apesar de a maioria ser parente, né? Ser parente de sangue, mas o Senhor tem esse desafio e essa confiança que Deus colocou nas suas mãos, e também o pastor presidente, né? Debaixo das bênçãos do pastor presidente da igreja que os deu essa confiança. É verdade, irmãos. Não é fácil. Eu acho que todo mundo que trabalha que conversa com pessoas sabe que não é fácil. A gente, às vezes, você se alegra, às vezes você também entristece, porque nós somos carne, não tem jeito aqui na terra, né? Mas Deus tem dado a graça para a gente vencer. E louvo a Deus por a vida do nosso pastor, né, José Francisco, que tem nos concedido também essa oportunidade, né, ter ganhado a confiança dele, que tem uma bênção na minha vida,
Eu sei que Deus usa pessoas na terra e Ele é um dos anjos que o Senhor usou para que eu fosse resgatado, né? Porque todo mundo precisa, o próprio Jesus precisa de alguém aqui na terra, né? Para que faça a sua obra. Então eu conheci a Cristo através dele, louvo a Deus pela vida dele, pela vida da esposa, do evangelista, da pastora Eva, do evangelista Valdinar, da irmã Derilanda, de sua família, porque tem sido pessoas e bênção na minha vida, né? E eu só tenho que agradecer a Deus e dizer para você que não é fácil o desafio, mas quando Deus te entrega algo, pode ficar despreocupado, que se Ele tiver no controle das coisas, todas as coisas vai dar certo, né? É como diz a palavra, se Ele estiver no barco, o barco não vai afundar. Amém? Quero te agradecer, meu querido, que o Senhor te abençoe, irmão Edilon, né? Da TV Shalom, que a graça do Senhor Jesus continue te alcançando e que você continue sendo essa pessoa especial também, né? E abençoado, que também está em muitos eventos assim, evangélicos. Eu tenho contemplado a sua presença e louvo a Deus pela tua vida, porque Deus precisa de pessoas assim, né? Que Deus continue te abençoando e só tenho que agradecer a Deus por tudo. A minha família, que tem sido a base de todas as coisas, né? Então, louvo a Deus por todas as coisas. Amém, que Deus continue abençoando, né? Já falei aqui, o irmão Shalom, Edilon, da TV Shalom, de uma forma muito especial. E essa foi a nossa entrevista com o irmão Valdez. Fica na paz do Senhor Jesus.